A classificação sistemática dos minerais tem como base a composição química que condiciona suas propriedades físicas e químicas. Na camada mais externa da Terra, temos a crosta terrestre, que está localizada na parte superior da litosfera. Está constituída principalmente por basaltos e granitos, sendo composta na sua maior parte por minerais silicatados e constitui a maior e mais importante classe de minerais. Quase todas as rochas conhecidas são constituídas por silicatos. Dependendo do arranjo estrutural, que são os tetraedros de SiO4, podem ser classificados em nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos e tectosilicatos, que constituem 97% da crosta terrestre. Alguns elementos químicos podem ocorrer naturalmente de uma forma não combinada, apresentando na maioria das vezes uma estrutura sólida. Eles são chamados de elementos nativos. Em torno de 20 elementos são encontrados no estado nativo e são classificados em metais, semimetais e não metais. Os metais nativos podem ser classificados em grupos. Eles são o grupo do ouro, constituído por ouro, prata, cobre e chumbo, que possuem um ponto de fusão relativamente baixa e densidade elevada, sendo todos maleáveis, dúcteis e sêcteis, e excelentes condutores de calor e eletricidade. Também possuem um brilho característico, o brilho metálico. O grupo da platina, constituído por platina, paládio, irídio e ósmio, são os mais duros e possuem pontos de fusão mais elevados do que o do grupo do ouro, mas suas demais propriedades também são semelhantes à do ouro. O grupo do ferro, ferro e ferro-níquel, são minerais raros na crosta. O ferro nativo é o mais comum. A solução sólida, ferro-níquel, é particularmente característica dos meteoritos de ferro, chamados de sideritos. Em seguida temos os semimetais ou metalóides, que são o grupo do arsênio, arsênio e bismuto. Os semimetais desenvolvem uma clivagem basal e são comparativamente frágeis e piores condutores de calor e eletricidade. Por último, temos os não metais ou ametais, constituídos por enxofre, carbono do diamante e carbono da grafita. Os únicos elementos nativos que não combinam são os gases nobres. Os metais nativos, como ouro puro, prata e cobre, são conhecidos há muito tempo. O ouro, em particular, sempre foi muito apreciado. O enxofre também é conhecido há muito tempo. Desempenhou um papel importante na alquimia. O fato desses elementos poderem ocorrer em estado puro, ou seja, não combinado com outros elementos, não significa que possam formar minerais combinados com outros elementos. Com isso, podemos entender melhor a classificação dos minerais não silicatados a seguir. Os sulfetos formam uma importante classe de minerais, que inclui a maioria dos minerais de minério. A fórmula geral é MXSX, onde M é um metal e S é um enxofre, ou um metalóide. Temos como exemplo a calcopirita, que está composta por cobre, ferro e 2 átomos de enxofre. Observe que tirando o cobre e deixando somente o ferro e 2 átomos de enxofre forma a pirita. Juntando-se ao cobre, temos a calcopirita. Também observe que o cobre e o ferro são metais e estão combinados ao enxofre. Um outro exemplo como a nicolita, composto por níquel e arsênio. Observe níquel, que é um metal, associado ao arsênio, que é um semimetal. Enquanto nos sulfetos, os metalóides, quando ocorrem, ocupam o lugar do enxofre, nos sulfosais, esses semimetais combinam-se ao enxofre. Por exemplo, a enargita, composto por cobre, arsênio e enxofre. Observe o semimetal associado ao enxofre. Composto no qual o oxigênio combina-se com um ou mais metais, são chamados de óxidos. Dentro dessa classe estão os principais minérios de ferro. Os hidróxidos têm a presença de hidroxila, que é um dos principais constituintes do solo. Os halóides têm a presença de halogênios, como cloro, bromo, flúor e iodo, ligados a um metal. Os carbonatos são caracterizados pela presença de CO3. Os minerais carbonatados apresentam a dureza baixa, facilmente riscados pela lâmina de um canivete. Temos como exemplo a calcita, composta por cálcio, carbono e oxigênio, que apresenta uma dureza 3.
Os sulfatos são grupos aniônicos SO4, que são as unidades estruturais fundamentais dos minerais sulfatos. Por exemplo, a barita, observe o SO4. Os fosfatos são grupos aniônicos PO4, que são as unidades estruturais fundamentais dos minerais fosfatos. Nosso exemplo é a monazita, sempre com fósforo e 4 átomos de oxigênio. Os tungstatos e molibdatos apresentam WO4 e MO4. Na natureza, são poucos os representantes dessa classe. Geralmente apresentam dureza média, densidade alta e brilho vítreo. Temos como exemplo a scheelita. Os boratos apresentam normalmente dureza baixa e brilho vítreo. Também são transparentes e translúcidos. Exemplo, o bórax. Arseniatos e vanadatos caracterizam-se por apresentarem o ânion XO4, onde X é arsênio ou vanádio e o O é o oxigênio. Os nitratos caracterizam-se pelo grupo aniônico NO3 e NH4. Os mais importantes são aqueles formados pelos alcálios potássio e sódio, ocorrendo secundariamente os nitratos de alcalinos terrosos, tais como magnésio, cálcio e bário. Essa é a classificação sistemática dos minerais. Estão sempre relacionadas de acordo com a sua composição química e propriedades físicas. Até mais.